Nuvem, né? Isso Vai mesmo, começar. Simone. Se Ok, habilitou aqui para mim, já apareceu. tá. Vocês estão vendo minha tela? A tela do Giga RP? Sim, Ok? Então ok. vamos lá. Então, nós marcamos esse bate-papo para falar sobre a reforma tributária. É um assunto muito importante que vai mudar completamente a forma de emitir documentos fiscais nos próximos anos. Ela não impacta somente contadores ou empresas, impacta toda a sociedade. Porque nós, como consumidores, também seremos afetados pela mudança de impostos, principalmente Jovem, porque o campo cálculo. universitário de Adamantina. Você nasceu para isso. Ora, Tem é hora alguém com o microfone ligado, desligou. Bom, então eu montei um manual que vai ficar disponível no Giga RP, baseado no conteúdo que eu disponibilizei no grupo aquele dia para vocês. Esse conteúdo foi tirado de vários documentos que eu estudei, das notas técnicas, da plataforma do Saque Fiscal que a Gigatron assina, outros estudos que eu fiz, eu montei aquele compilado e enviei para vocês. Então, o manual, eu procurei resumir bem o que a gente precisa, somente para a gente contextualizar hoje, mas eu entendo que não é um assunto novo para ninguém, porque antes a gente já tinha combinado que todos iriam pelo menos folhear um pouco o material para ter um conhecimento prévio, certo? A nossa apresentação, a maioria dela hoje é teórica, porque é importante que vocês compreendam os conceitos e eu também, para que a gente consiga entender a diferença e a mudança que vai ocorrer no GRP. Então, a reforma tributária, ela é amparada pela nota técnica 2025-002, a gente vai ver daqui a pouco onde a gente baixa essas notas técnicas. Ela foi promulgada no ano de 2023 e ela traz algumas mudanças para o sistema tributário brasileiro, como a simplificação da tributação, que inicialmente parece que é um bicho de sete cabeças, mas quando a gente começa a entender, a gente vai perceber que quando passar o período de transição, vai ficar muito mais simples do que a gente pensa. O fim da guerra fiscal entre estados e municípios, a tributação ela vai ser mais padronizada. Então, os estados eles não terão tanta autonomia para mudar ou colocar regras locais. E também mais transparência e segurança jurídica para empresas e consumidores. Sobre a transparência, é muito interessante, porque é essa parte que vai modificar toda a sociedade em relação aos documentos fiscais, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, a reforma tributária, ela vai excluir alguns impostos e vai criar outros. De 2026 até 2033, que é esses 7 anos que a gente chama de janela de período de transição, os impostos extintos serão o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. E serão criados a CBS, o IBS e o IS. Então, o que é cada um desses impostos? A CBS, porque é a contribuição sobre bens e serviços. Ela vai substituir o PIS e o COFINS. Ela tem uma incidência não cumulativa no modelo de IVA. O IVA, só para a gente fazer uma pequena comparação por enquanto, que mais para baixo a gente vai falar dele, o IVA é o que a gente aplica para calcular a substituição tributária, que é onde o valor do imposto vai alterar o valor líquido da nota, ok? Vamos guardar essa informação, daqui a pouco a gente vai falar dela. A base de cálculo é o valor agregado em cada etapa da cadeia, então é o fim da bitributação, pelo menos essa é a proposta, que é o que está na linha de baixo, que evita a bitributação. Então, cada etapa da cadeia vai pagar somente o que é referente ao seu próprio imposto. Ela entra em vigor a partir de 2026, com a transição até 2033. Então, PIS e COFINS dá lugar à CBS. Depois nós temos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS.
Então, nota fiscal de produto, ICMS, nota fiscal de serviço, ISS. Ele tem um modelo de IVA dual. Por que dual? Porque ele vai incidir tanto em bens, que são os produtos, quanto os serviços. A gestão é feita por um comitê federativo, que são os estados mais os municípios. Ele também não é cumulativo, ele dá direito a crédito. E o período de transição também é de 2026 a 2033. E a gente vai falar agora um pouco sobre o imposto seletivo. Talvez vocês já ouviram falar que é o famoso imposto do pecado. Ele é conhecido como imposto do pecado porque ele vai incidir sobre produtos que são nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Exemplo, cigarro, bebida alcoólica, refrigerante, veículos poluentes, enfim. A vigência é a partir de 2027, ou seja, 2020 não há destaque de imposto seletivo no documento fiscal. As alíquotas serão muito elevadas, e aqui eu coloquei alguns exemplos apenas a título de informação, ok? Cigarro, por exemplo, vai ser taxado em média a 250%. Bebida alcoólica entre 46 e 62 e por aí vai, ok? E o Simples Nacional? O Simples, ele foi mantido, então ele continua existindo com a reforma tributária e o IBS e a CBS foram incorporadas às alíquotas do DAS, ok? Com uma guia única de pagamento, como é hoje. E quais são as regras de incidência? Então, eu vou emitir um documento fiscal, esse documento vai ter IBS e CBS ou não? Ele vai incidir sobre operações onerosas, como compra e venda, locação, arrendamento, prestação de serviço e licenciamento. E o IBS e CBS não vão incidir sobre transferência de bens entre matriz e filiais, fusões, cisões, incorporações, doações sem contraprestação. O que significa? Hoje, quando a gente faz uma nota de venda, tem destaque de ICMS, mas quando a gente faz uma nota de transferência de estoque, por exemplo, não tem. Então, basicamente, é o mesmo conceito, ok? E aí, copiei da planilha do Marco Polo, mas fiz uma alteração para que fique mais claro qual é a competência atual dos impostos e eu deixei em vermelho aqueles que a gente tem no GRP, porque não são todos, certo? Então, hoje de competência municipal, a gente tem o ISS. Cliente emitiu uma nota de serviço, o imposto é recolhido pela prefeitura, ok? É um imposto municipal. De competência estadual, a gente tem o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Temos alguns outros também, no municipal, como IPTU e ITBI, que é relacionado a imóveis, não está nos documentos fiscais do GIG-RP, e no caso da competência estadual, o IPVA, que também não está inserido no GIG-RP. Aí a gente tem os impostos federais, que no GIG-RP nós temos imposto de importação, o IPI, o PIS e a COFINS, certo? Então, como vai ficar com a reforma tributária? Nova competência de impostos. PIS e COFINS dá lugar à CBS, ICMS e ICS dá lugar ao IBS, e aqui eu coloquei esse X porque há uma informação equivocada de que o IPI vai dar lugar ao IS, e isso não é real. O IPI, ele é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Qualquer produto industrializado hoje tem IPI. Já o IS é o imposto seletivo sobre produtos que fazem mal à natureza, ao meio ambiente e ao ser humano, ok? O IPI, na verdade, ele não foi extinto, ele teve a sua alíquota zerada. O ICMS, PIS e COFINS, sim, não vai mais existir quando finalizar o período de transição. O IPI, ele teve apenas a sua alíquota zerada e o governo sinalizou com isso que um dia, talvez, possa voltar a ter cobrança de IPI, certo? E um dos conceitos mais importantes que a gente precisa aprender é o conceito do imposto por dentro e por fora. Às vezes, alguns contadores falavam sobre isso comigo e eu não compreendia o que queria dizer cada um. Agora, eu sei o que é, mas eu não sabia qual era o termo utilizado.
Então, o imposto por dentro é quando o imposto já está incluso no preço do item, não aparece destacado. Coloquei um exemplo. Se o preço do item, por exemplo, de uma camiseta é R$ 100 e a alíquota é 18%, esse valor já contém o ICMS embutido. O líquido sem o imposto seria menor, ok? E o que é o imposto por fora? O valor do imposto é destacado e somado ao preço líquido do item. Exemplo, o IPI. O produto custa R$ 100. O IPI é de 10%, é mostrado separado, R$ 10. E o preço final para o consumidor fica 110. Então, o que é o imposto por dentro? Por exemplo, o ICMS. Se eu vou numa loja, compro uma camiseta por R$ 100, no documento fiscal vem destacado R$ 100 e eu vou pagar R$ 100, ok? No imposto por fora é diferente, porque o valor do imposto é somado ao valor líquido do item, assim como ocorre no IPI e na substituição tributária. Então, o preço da camiseta é R$ 100, porém tem a incidência, por exemplo, de IPI, no caso do nosso exemplo, o valor da nota fiscal fica 110 e é esse valor que o cliente vai pagar. Essa é a grande mudança que está sendo discutida para a sociedade, porque hoje a gente está acostumado a ir no supermercado, por exemplo, ver uma caixa de sabão em pó a R$ 30 e quando emite a nota, o item permanece R$ 30. Com a reforma tributária, não vai ser mais assim. O cálculo da nota vai modificar o valor do item, porque o IBS e a CBS são impostos por fora, certo? Então, sempre que vocês ouvirem o que é imposto por dentro e por fora, recordem do ICMS por dentro não altera o valor da nota. IPI, substituição tributária por fora, altera o valor da nota. Os novos impostos todos serão por fora, não vai mais existir imposto por dentro, certo? Bom, e aí foi o que eu falei aqui embaixo. IBS e CBS são por fora. Tanto o IBS seguem a lógica de impostos por fora. Isso significa que o valor líquido do item é calculado primeiro e depois o imposto é destacado e somado ao preço, assim como o IPI, ok? E aí, aqui eu fiz o esclarecimento sobre o IPI e o imposto seletivo que eu já tinha falado acima. Existe um equívoco comum em afirmar que o imposto seletivo substitui o IPI. Não é verdade. O IS é um tributo novo e o IPI ele não foi extinto. A reforma apenas zerou as suas alíquotas gradualmente, mas manteve a estrutura legal do imposto, sinalizando que um dia ele pode voltar, certo? Então, agora a gente vai para a linha do tempo. Por quê? A implementação da reforma tributária não vai ocorrer de forma imediata. Ela segue um período de transição de 2026 até 31 de dezembro de 2032. 1 de janeiro de 2033, a reforma estará 100% implementada em todas as empresas do Brasil, ok? Então, o que nós teremos em 2026? Apenas o início da cobrança do IBS e da CBS. E a gente vai falar mais abaixo em detalhes. Em 2027, o PIS e a COFINS já serão extintos. Então, ano que vem é o último ano que vai existir PIS e COFINS. Em 2029, começa uma redução progressiva do ICMS e do ISS. Então, por exemplo, se São Paulo o ICMS é 18%, em 2029 vai começar uma redução progressiva. 2029 eu não sei exatamente qual vai ser a alíquota. Vai ser 16, 2030 vai ser 14, até zerar e o imposto ser extinto em 31 de 12 de 2032, ok? Então, o que que a gente tem em 2026, que é o nosso principal foco? Como diz o Marco Polo, eu gosto muito dele, ele fala assim: vamos nos desesperar com calma. Eu confesso que eu fiquei um pouco desesperada no começo, porque parecia muita informação, mas quando a gente entende que não é preciso abraçar o mundo de uma vez só, vamos focar em 2026, que já está de bom tamanho, já é muita mudança,
a gente consegue compreender com mais clareza todos os conceitos. Então, o que nós teremos em 2026? Vai ser o início do destaque do IBS e da CBS no documento fiscal. É o primeiro ano de transição da reforma tributária. Início da cobrança dos novos tributos, ainda com alíquotas simbólicas, apenas para adaptação do sistema. Então, em 2026, a gente vai ter uma alíquota de IBS de 0,10%. Ela é bem simbólica mesmo. E de CBS de 0,9%, ok? Eu vou falar sobre alíquota. A gente já pode falar agora sobre IBS estadual e IBS municipal. Hoje, com o ICMS, como funciona? Ele é um imposto estadual, é recolhido pelo governo do estado, que depois distribui parte desse montante para os municípios, ok? A reforma tributária acaba com essa distribuição secundária. No documento fiscal já será destacado qual é o IBS estadual e qual é o IBS municipal. Então, eh, já no próprio destaque, quando o documento fiscal é emitido, o município já fica separado ali a parte dele do IBS, certo? A gente vai ver depois no XML como fica. Porém, em 2026, não tem destaque de BS municipal, apenas estadual. Na tela de notas fiscais vai ficar bem fácil para vocês entenderem a diferença dos dois. Outro detalhe importante: em 2026, apesar da cobrança ser simbólica, o valor do IBS e da CBS não será somado ao valor líquido do item da nota fiscal. O objetivo é apenas treinar os sistemas de emissão e apuração, sem alterar o preço final para o consumidor. Então, a gente vai implementar, a gente vai destacar, quer dizer, os valores de IBS e de CBS no documento fiscal, porém, em 2026, eles não devem ser somados ao valor líquido do item, ou seja, o valor líquido da nota não será alterado pelo cálculo dos impostos, apenas em 2026, depois vai mudar. Então, em 2027, a gente vai falar rapidamente, porque não é o nosso foco agora. Extinção do PIS e da COFINS. As alíquotas para 2027, a do IBS, elas já mudam, então já tem 0,5% para o estado e meio para o município. Agora o IBS passa a ser dividido igualmente entre estados e municípios. A CBS, como com o fim do PIS e COFINS, aí sim a CBS passa a ter uma alíquota normal, real, vamos colocar assim, de 8,4. Então, se ano que vem é uma alíquota simbólica de 0,9, ela já sobe para 8,4 em 2027. Em 2027, os tributos já passam a ter relevância na carga tributária, vai aumentar. A CBS, aqui eu coloquei errado, é a CBS. A CBS passa a ser somada ao valor líquido do item, já incide por fora do valor do produto, ok? Essa fase marca o início da migração do que era o PIS e COFINS para a CBS. E vai começar a cobrança do imposto seletivo. Só que ainda não sabemos como. Então, eu também não posso explicar nada a respeito, porque na nota técnica ainda não diz. A gente só sabe que vai começar em 2027, ok? Em 2028, a reforma tributária não traz extinção de nenhum tributo. É só uma sequência de 2027, certo? A única alteração é o ajuste de alíquotas, que ela vai passar de 8,4 para 7,4. Em 2029, aí começa a redução gradual do ICMS e do ISS. Então, eu só trouxe um exemplo para vocês de São Paulo, por exemplo. Em 2026, a alíquota do IBS é 0,10. Em 2029, para São Paulo, vai ser 1,6, 2030, 3,2, 4,8, 6,4. A gente chegando em 2033 com uma alíquota cheia. 2033 finaliza o período de transição, é extinto o ICMS-SS. A partir desse ano passa a vigorar o funcionamento pleno do IVA dual, que é formado por CBS federal, IBS estadual e municipal. Por exemplo, no estado de São Paulo, a alíquota referência de IBS vai ser 16%.
Com isso, a transição é concluída. E a gente vai falar um pouco agora sobre a calculadora. E eu sei que virão perguntas mais para frente, o porquê que a gente não incorporou a calculadora no GigaRP, e eu já vou explicar, ok? O governo desenvolveu uma ferramenta oficial para que a gente possa consultar as alíquotas e outras informações da reforma. Então, eu coloquei aqui os simuladores e a calculadora, vocês podem baixar. É um aplicativo que precisa ser instalado na máquina local, ele está instalado aqui na minha máquina, e aí a gente faz o acesso dele através do browser. A minha está aqui já ativa, deixei aqui para mostrar para vocês. E ela permite inserir alguns dados fictícios, e aí a gente consegue calcular alguns impostos. Então, o que acontece? Algumas empresas talvez optarão por incorporar essa calculadora no seu software de geração de nota, por exemplo, o GigaRP, e quando for calcular a nota, buscar nessa API essas alíquotas. A gente não vai fazer isso. No meu Note pessoal no Dell, eu instalei sem problema nenhum a calculadora. Já no Lenovo, que é o Note da Gigatron que eu uso, eu e o Fernando precisamos atualizar o Windows para conseguir instalar a calculadora. A gente ficou uns 2 dias tentando fazer isso. Então, assim, é uma ferramenta que a gente não tem nenhuma condições de depender dela para os clientes do GigaRP, considerando todas as questões de hardware que a gente sabe que existe, certo? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual foi a solução que a gente encontrou para 2026. E ano que vem, com certeza, a gente vai amadurecer mais algumas coisas, certo? Então, a calculadora, ela fica acessível aqui no browser e ela tem aí algumas consultas, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. é, alíquota padrão, alíquota padrão de CBS, por exemplo. Se eu pesquiso aqui a data que eu quero e ele me diz, olha, em 2026 a alíquota vai ser 0,9. Vamos colocar aqui 2033. 2033, ela vai ser 8,5. Então, a gente poderia, sim, utilizar essa API para fazer o cálculo dos impostos no sistema? Poderia, mas não vamos usar por causa da dificuldade de instalação da ferramenta, ok? E aí, a gente vai falar um pouco sobre a mudança na apuração. Entra o termo apuração assistida, que é o quê? Apuração mensal e centralizada por empresa. O cálculo dos impostos que a empresa deve já vai ser feito de acordo com a emissão de documentos fiscais no decorrer do mês. Então, se for um resultado positivo, tem que pagar, se for um negativo, vai ficar um saldo credor. E a novidade é que ela já é pré-preenchida pela Receita e Comitê Gestor, com confirmação do contribuinte. Então, conforme os documentos fiscais forem sendo emitidos, já vai ocorrer uma pré-apuração desses impostos que a empresa tem que pagar no final do período. E o SPED, a situação atual dele é a seguinte: até o momento, não há nenhuma alteração publicada para o SPED fiscal e para o SPED contribuições. Por quê? SPED fiscal é referente a IPI e ICMS. E SPED contribuições é referente a PIS e COFINS. Se esses impostos serão extintos, qual é a razão do SPED continuar existindo? Por enquanto, a informação que a gente tem é que ele permanece ativo. Mas com a apuração assistida, não se sabe ainda se ele continua fazendo sentido, ok? Então, mas para 2026, a única certeza que a gente tem é não há alterações no SPED, ok? Em relação a IBS e CBS. E aí eu quero mostrar para vocês agora onde que a gente baixa os documentos oficiais, porque eu sei que sempre tem dúvidas sobre isso, eu deixei aberto aqui o site. Então, a gente tem o site aqui da NFE. A gente entra aqui, olha, em nota técnica. E nós temos aqui todas as notas técnicas divulgadas pela Cefaz.
A da reforma tributária é a 2025-002. A gente pode ver que a última atualização dela foi no dia 3/10, na versão 1.30. Então, quando você faz divulgar alterações, vai estar aqui nessa página, num novo link, a versão da nota técnica e a data que ela foi publicada, ok? Aqui, versão da nota técnica. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que é a nota técnica. Cadê aqui? Aqui a gente tem a versão 1.20. Então, todas as alterações que foram feitas, a gente sempre precisa estudar de todas as notas técnicas que existem. As alterações da nota técnica atual estão em verde e em amarelo são das anteriores. Então, a gente sempre tem que estudar, não só para a reforma tributária, como para qualquer alteração fiscal, e implementar de acordo com as orientações aqui, certo? Quando o contador fala alguma coisa que a gente não compreende ou não aceita, é aqui que nós pesquisamos para saber se ele está correto ou não. Então, o que vale é o que está na nota técnica sempre. Essa é a regra oficial que tem que ser implementada ou cuidada ou testada, certo? Vamos voltar para o manual. E aí a gente vai falar um pouco sobre ambiente de produção, prazos e regime tributário. Esse ano de 2026, somente as empresas do regime normal participarão da reforma tributária, ok? O Simples Nacional não entra nesse momento. A gente pode ver isso aqui facilmente na nota técnica. Vou achar aqui onde está. As orientações para Simples Nacional e tributação monofásica, MEI também, serão publicadas em nota técnica futura, tendo em vista que a tributação do IBS e CBS para esses contribuintes começa somente a partir de 2027, ok? Então, se algum contador, alguém questionar, falar para vocês que não é assim, que o Simples Nacional entra, não entra. Está explícito na nota técnica que o Simples está fora em 2016, ok? Graças a Deus, porque senão a gente teria que atualizar todos os clientes daqui para o final do ano. No entanto, a gente vai ter que atualizar somente os do regime normal. Então, vamos continuar. E qual é o cronograma? Dia 10/11 de 2025, menos de um mês, os novos campos do IBS e CBS já poderão ser enviados como fase de teste em produção. Dia 2/1 de 2026, o GigaRP passa a validar os novos campos. E dia 5/1 de 2026, o envio dos campos se torna obrigatório para todos os contribuintes do regime normal. Então, agora eu deixei as duas versões da nota técnica aberta, porque eu preciso falar de um assunto muito importante com vocês. A reforma tributária, por ela ser muito grande, ela traz também muita instabilidade. Vão ocorrer muitas mudanças de prazo, muitas mudanças de rota, e a gente precisa ter muita resiliência e paciência, como eu tive, estou tendo também, para a gente conseguir se adaptar, ok? Então, mas é importante a gente sempre se basear nos prazos oficiais, porque muitas vezes a gente fica esperando uma nota técnica ser prorrogada e ela não é. Então, não adianta a gente falar, eu acho que vai chegar no final do ano, a Cefaz vai prorrogar. A gente não pode trabalhar com achismo. Se a data é 6/1 de 2026, nesse dia, todos os clientes do lucro do regime normal do GigaRP precisam estar atualizados com as alíquotas, com os CSTs do IBS e da CBS configurados, certo? Para vocês terem uma ideia, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A versão 1.20 da NT, ela foi divulgada em julho de 2025 e ela dizia o seguinte: que dia 6/10 de 2025, que passou já, seria colocado em produção os novos campos da reforma, que é a IBS e CBS. Então, a partir dessa data, já seria possível enviar nota em produção com IBS e CBS. Se não enviasse, as notas seriam autorizadas da mesma forma, mas já seria possível enviar, certo? E que a partir do dia 5/1
de 2026 dá início à obrigatoriedade da informação dos novos tributos, ou seja, nessa data, se uma empresa do regime normal tentar autorizar um XML sem as informações de IBS e CBS, vai rejeitar a nota, certo? Isso é o que dizia a ANT de julho. Dia 6 do 10 é uma segunda-feira. O que a Cefaz fez na sexta-feira, dia 3 do 10, está aqui no. Vou mostrar aqui para vocês, olha, no dia 3 do 10, na sexta, um dia útil antes, a Cefaz divulgou uma nova versão da nota técnica, a 1.30, divulgada em outubro de 2025. O que que eles fizeram? Prorrogaram o prazo de 6 do 10 para 10 do 11. Então, quer dizer, mesmo se vocês atualizarem o GRP amanhã, os clientes não conseguem enviar os novos impostos porque ainda não está em produção, mas eles mantiveram a obrigatoriedade para o dia 5 do 1. Pode ser que, mas sabe, lá em outubro você faz um dia antes prorrogou, vai acontecer o mesmo em janeiro. Não sabemos, não podemos contar com isso, certo? A gente precisa se basear nessa data aqui. E aí eles modificaram um monte de coisa. Tudo que vocês vão ver aqui riscado em vermelho foram coisas que eles tiraram da ANT. Aqui embaixo tem um monte de regra de validação que foi tirada. Ou seja, como é um período de transição, muita coisa vai ser colocada, retirada, alterada. A Cefaz está bem instável. O ambiente de homologação, eu espero que a gente consiga autorizar as notas agora. Eu consegui até hoje à tarde, porque já aconteceu umas 3 vezes de estar validando, pedindo IBS, CBS, empresa do Simples, não deve pedir, mas subiram uma alteração errada em homologação. Será que dia 10 do 11 vai subir tudo com sucesso? Não sabemos. Pode ser que pare o estado de São Paulo inteiro, pode ser que pare o estado de Goiás, pode ser. Porque no dia que eles subiram em homologação, parou o ambiente de homologação em São Paulo, porque estava obrigando informar os impostos no Simples também. Depois voltou ao normal, aí passou a dar erro novamente. Então, assim, a gente precisa ter paciência, não adianta. É a mesma paciência que eu precisei ter do lado de cá, de esperar, acompanhar e voltar ao normal e continuar o desenvolvimento, certo? Só para vocês entenderem que essa fase de uma hora para outra eles mudam tudo, muda prazo. É falar, corri e atualizei todos os clientes à toa. Não, não é à toa. A gente precisa sempre se atentar à informação oficial, certo? Então vamos continuar aqui no manual. Ambiente de produção, tudo que eu falei para vocês agora, somente para o regime normal. E aí a gente vai falar um pouco, que é importante, sobre a base de cálculo do IBS e da CBS. A gente está acostumado, por exemplo, que no ICMS, se eu vendo uma camiseta por R$ 100, a base de cálculo do ICMS é R$ 100. No IBS e CBS não é bem assim. É, para começar, ela é a mesma. Então, não existe duas bases de cálculo, é a mesma para os dois impostos, certo? Aqui eu fiz essa tabela porque eu coloquei em vermelho o que deve ser somado à base de cálculo e o que deve ser retirado da base de cálculo, certo? Então, eu vendi uma camiseta por R$ 100. Qual é o valor da base do IBS-CBS? É os R$ 100, mais frete, mais seguro, mais outras despesas, mais impostos de importação, se houver. Aí eu tenho que abater desconto, PIS, COFINS, ICMS, ICMS interestadual, FCP interestadual, ICMS monofásico e ISSQN, ok? O valor dos impostos atuais precisam ser abatidos do valor da base de cálculo de IBS, CBS, certo? Então, Simone, o contador falou que o valor da mercadoria era R$ 100, mas aí a base de cálculo do IBS está 85, está errado. Não está errado. É porque tem que levar em consideração tudo isso aqui, certo? Isso aqui tá na nota técnica também. Aí eu fiz aqui um exemplo, olha, o produto custa 1.000, mas ele teve PIS, COFINS, ICMS, então a base de cálculo é 752, ok? E aí a gente vai falar agora sobre alíquotas, porque hoje no ICMS principalmente tem aquela questão se é venda interna, venda interestadual, se é contribuinte do ICMS, se não é, tudo isso vai acabar. A alíquota do IBS e da CBS seguem sempre a mesma regra do destino da operação, ou seja,
valem a alíquota do estado e do município do cliente. Se eu moro em Araçatuba, São Paulo, não importa onde eu vou comprar, de qual empresa, a nota fiscal emitida para mim, para o meu CPF, vai conter as alíquotas de Araçatuba e Estado de São Paulo, certo? Com exceção da NFCE, que é o documento fiscal de consumidor, quando o destinatário não está identificado. Se eu não sei qual é o destinatário, como que eu vou pegar a alíquota do estado e cidade dele, né? Então, nesse caso, é a alíquota estado do município da empresa, certo? É a única regra que existe. Ficou muito fácil, então não tem mais essa questão de ICMS interestadual, partilha, substituição tributária, de FAO, FCP, interestadual, local, não tem mais nada disso. A alíquota do estado do cliente, se for NFC sem informar o consumidor, a alíquota da empresa, da município-estado da empresa, certo? Aí, não é comum, e eu não sei se algum cliente nosso vai utilizar, mas em 2026 já está previsto também o diferimento. O diferimento, ele significa adiar o pagamento do imposto para uma etapa posterior da operação. Eu só vi até hoje um ou outro cliente usando o diferimento. Eu deixei ele aqui no manual, porque se acontecer, a gente já tem implementado, ok? Então, caso alguém pergunte para vocês, vocês já sabem que a gente tem no Giga RP, mas nem vai ser nosso foco, porque eu não sei se vai aparecer algum cliente. Implementação futura, o que a gente tem? Então, para 2026, a nossa release já está fechada, a menos que a gente encontre um ou outro bugzinho, mas de implementação que necessária, obrigatória, a gente já fez tudo. E o que a gente tem para depois? NFSE Nacional, que estão começando a esquentar com esse assunto. Imposto seletivo. Compra governamental. No XML vai ter algumas tags com alguns benefícios para quem vende para o governo, mas ainda não está em vigor. Nota de crédito e de débito, ICMS monofásico e a nossa formação de custo. Nota de crédito e de débito é o seguinte. Uma nota de devolução, por exemplo, pode ser uma nota de crédito. A empresa está recebendo uma mercadoria de volta. Uma nota de débito pode ser, por exemplo, uma nota de recálculo de impostos, uma nota complementar. E aí, uma coisa interessante que eu ouvi o Marco Polo falar, por exemplo, hoje, eu não sei como vai ser na prática, mas eu vou reproduzir o que eu ouvi nas aulas dele. Quando a gente emite uma nota, o cliente compra uma camiseta por R$ 100 no crediário e ele não paga, ele volta depois de um ano para pagar. Então, foi emitida uma nota de R$ 100, destaque de IBS CBS por R$ 100. O cliente volta depois de um ano para pagar e a empresa cobra uma multa de R$ 20 dele. A reforma tributária prevê que esses R$ 20 tem que formar um novo documento fiscal, porque o governo quer receber IBS CBS desse valor a mais que a empresa recebeu pelos juros que ela cobrou. Então, isso seria uma nota de crédito desses R$ 20 de juros, ok? Então, quando vocês ouvirem falar em nota de crédito e de débito, são para esses casos, mas ainda a gente não tem nada pautado no GIG-RP. E agora, a gente acabou toda a parte teórica, a parte do GIG-RP é mais simples do que vocês imaginam, né? É muito conceito, mas em relação ao cálculo de impostos ficou bem tranquilo para fazer. Então, primeiro banco de dados, o GIG-RP ele passou por algumas atualizações, a gente adicionou algumas tabelas e atualizamos outras. Então, deixa eu abrir aqui as tabelas para vocês verem. Foi criada a tabela de CST do IBS-CBS, que a gente pegou a tabela oficial lá na legislação, naquele site da NFE que eu mostrei para vocês. Criamos a tabela de classificação tributária, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como funciona. Ela é amarrada à tabela de CST, então cada CST tem as suas classificações tributárias, certo? E a gente fez algumas alterações nos impostos em notas fiscais e notas fiscais itens, ok? E aí,
Eu tinha falado para vocês que nós não vamos utilizar a calculadora do governo, porque é muito difícil fazer a instalação dela. Para 2026, a gente colocou no banco de dados, porque é uma alíquota simbólica, única. E aí eu coloquei até aqui por estado, mas nem precisaria, mas só para ficar um pouco mais flexível. Então, vai buscar no banco de dados. O problema da gente ficar buscando a alíquota de imposto em API é a demora no cálculo da nota também. Então, mesmo que a gente tivesse uma API local da própria Gigatron, que tivesse, sei lá, no Gigamob, por exemplo, ou no portal, é uma nota de 20 itens, se demorar um segundo para buscar o imposto de cada um, já são 20 segundos, e esse tempo, por exemplo, numa NFC no supermercado é inadmissível, certo? Então, o que a gente puder manter local no banco de dados é importante manter. Então, o cadastro de impostos, agora sim a gente vai para o sistema. Então, no cadastro de impostos, será necessário configurar os novos tributos: CST, do IBS-CBS e a classificação tributária. E aí a gente vai ver aqui. Eu, então, tenho uma empresa, eu cadastrei duas empresas aqui no banco. A empresa um, ela está no Simples Nacional, e a empresa 6, ela está no regime normal, para a gente conseguir fazer as notas nos dois ambientes, certo? Então, no cadastro de impostos, vamos ver como ficou. Aqui no imposto 3, olha, quando eu venho aqui na empresa um, ela é uma empresa do Simples, certo? Simples Nacional, editar, 102 normal. Adicionamos essa nova aba. Percebam que os campos estão vazios porque Simples Nacional não entra na reforma. Ou seja, empresa do Simples não tem que alterar absolutamente nada. Ah, Simone, tem que marcar um parâmetro para não calcular? Não, não tem que marcar nada. Simplesmente não faça nada que vai continuar funcionando, ok? Já para a empresa 6, que é a do regime normal, agora sim. Então, eu tenho a minha configuração de impostos aqui e tenho o IBS e a classificação tributária informados. E onde eu vou pegar essa informação? Com o contador, certo? Então, eu tenho aqui, igual o CST do ICMS, por exemplo, tem uma tabela de CST de IBS e CBS. Quando eu seleciono um, ele abre para mim as classificações tributárias daquele CST. E aí, tenho, por exemplo, o 200, que é com redução, e o percentual de redução, ele já está destacado na legislação. Então, se o cliente usar a alíquota, se o produto for com alíquota 200, venda de dispositivos médicos, o percentual de redução está aqui já destacado em 60%, porque não é o que o contador exatamente fala, é o que está na legislação, então a gente já tem na tabela e a gente já preencheu, ok? E aí, olha, então o 3. Deixa eu voltar aqui. Se não salvei nada, não, tá tudo certo. Então, o 3 eu deixei ele como tributado integralmente. Aí o 4 que a gente vai emitir nota desses todos esses produtos. O 4 vazio. Aqui eu coloquei uma alíquota reduzida de 60%, ok? E o 5 empresa um vazio. Empresa 6 eu coloquei aqui uma imunidade não incidência, por exemplo, numa venda de livros, certo? A gente vai emitir nota com esses impostos. E aí, eu fiz aqui um alerta que é muito importante. Na configuração dos impostos dentro do GIG-RP, é essencial não criar nenhum deparo entre CST de ICMS e CST de IBS-CBS. Isso significa que não existe correspondência direta entre os códigos dos tributos antigos e os novos, ok? Exemplo incorreto. Afirmar que um produto que é 00 tributado pelo ICMS será automaticamente 000 tributado integralmente pelo IBS/CBS. Por exemplo, eu conversando com um cliente nosso de Birigui,
que ele me mandou uma mensagem esses dias, ele comentou comigo, ah, Simone, meu contador falou que aqui vai ser tudo isento, e ele vende defensivos agrícolas. E hoje não é tudo isento no ICMS lá na empresa dele. Então, Simone, não tem como fazer um depara? Não tem. A reforma tributária, os tributos eles foram todos produtos eles foram todos reclassificados. Então pode ser que um produto que é 100% integral, ele vai ser isento na reforma. Então não tem como, se algum contador falar que tem como fazer depara, aí é por conta e risco dele, mas no GRP a gente não vai implementar nada automático sobre isso, certo? Coloquei aqui, olha, essa associação não é válida, ok? Na tela de vendas agora, a gente vai começar a emitir as notas. Atualmente, não há nenhuma alteração na tela de vendas do sistema. As operações continuam sendo registradas normalmente, sem impacto no processo de faturamento, ok? Futuramente, quando a IBS, ou IBS e a CBS passarem a compor o valor líquido do item, a gente vai ter que marcar aquela opção de emitir nota fiscal antes da forma de pagamento, mas isso é só a partir de 2027, certo? Com a reforma, vai deixar de existir essa opção aqui. A gente não vai mais emitir nota na finalização da venda, porque todo documento fiscal vai mudar o valor líquido da venda. O cliente tem que calcular antes para embutir no que o cliente vai pagar, certo? Para 2026 não temos essa alteração. Então, a gente vai fazer aqui, e se a Cefaz estiver instável, não conseguir autorizar as notas, eu mostro para vocês o XML que eu autorizei, durante a semana, tá bom? Então, olha, primeiro uma empresa do Simples, vou vender os 3 produtos. Não tem nenhuma alteração, nada, nenhum parâmetro, nenhuma situação. É só configurar o imposto e está funcionando. Então, autorizou, já vou fazer a NFC, a gente vê o XML das duas. NFC. Ok. E aí eu já deixei aqui na tela. A gente nem precisa ver o DANF, né? Simples Nacional NFE, a nota do dia 15/10. Olha, uma nota do Simples, ela não tem alteração nenhuma. Vocês vão perceber, olha, tributado no 102, 49 PIS e COFINS, já venho para o item 2. Se eu buscar por IBS aqui, IBS, não encontro, ok? Vamos pesquisar agora. A NFC do Simples, a mesma coisa. Não é essa. NFC do Simples, aqui. Também, tributado a 102, PIS e COFINS, não tem nada de IBS na nota. Agora a gente vai mudar de empresa, para aí sim emitir uma nota do lucro real e presumido. Empresa 6. Já tem os impostos configurados, certo? Vou fazer a mesma venda. Primeiro NFE, autorizou. Botei errado aqui.
e NFC. No DANF não tem alteração nenhuma, não tem destaque de novos impostos, permaneceu exatamente igual, pelo menos por enquanto. Até abri um aqui para vocês verem, mas não tem nenhuma alteração. E aí, ó, DANF normal, ICMS, tal, tal, tal. Agora a gente vai ver a NFE da empresa do lucro. Agora sim, a gente tem os campos destacados. Então, item 1, tributado a 00, PIS e COFINS aqui. E agora nós temos esse grupo, olha. O grupo do IBS e CBS, certo? Classificação CST e classificação tributária é o mesmo para os dois. Então, o contador falou que IBS é 00 é 0, mas CBS é 200. Não existe isso. Tanto que vocês vão ver que o CST e o C-Clastrib, ele está fora do grupo do IBS e do CBS. Olha, ele está junto com os dois. Então, ele serve tanto para IBS quanto para CBS. Agora a gente vem para o grupo dos impostos. Base de cálculo também é a mesma para os dois, lembrando que leva em consideração todos aqueles campos. O percentual do IBS na UF é 0,10, esse é o valor. Percentual do município em 2026 não temos. O valor do IBS é 15 centavos e a CBS 0,9 e 1,31. No item 2, a gente disse que ele tinha uma redução na base de cálculo, certo? Então, olha, o grupo de IBS CBS 200 com redução na base de cálculo. Então, essa é a alíquota, mas foi aplicada uma redução de 60%. A alíquota efetiva foi a 0,04. Esse é o valor do IBS-UF. IBS municipal não temos. E na CBS também foi aplicada uma alíquota de 60 que reduziu para essa alíquota efetiva, ok? O item 3, a gente viu que ele é não incidência. Então, olha que interessante. Ele só tem mesmo CST e C-Clastrip, certo? E no totalizador da nota, nós também temos o grupo de IBS-CBS, olha. Os valores de IBS e os valores de CBS, certo? Daqui para baixo, tudo igual. Aqui era uma NFC, a NFE é idêntica, não muda absolutamente nada, certo? Vamos voltar para o manual, então. A nota de devolução, para devolução de vendas, não há nenhuma configuração exclusiva no GigaRP. Por quê? A nota de devolução, ela é sempre um espelho da nota original. Ou seja, se eu usei 000 de CST na nota de venda, é 000 na nota de devolução. A mesma Clastrib e as mesmas alíquotas aplicadas na nota de saída, certo? Assim, a devolução mantém a coerência com a operação de origem. Então, preciso de alguma configuração para emitir nota de devolução? Nenhuma. A gente vai fazer uma agora. NFE, F9, vou emitir total. Eu quero devolver. Depois a gente volta aqui para a tela de nota digitada, eu vou mostrar os campos para vocês com mais calma. Vamos tentar autorizar essa nota. Lembrando que a Cefaz está bem instável, pode ser que a gente não consiga autorizar alguma coisa, mas todas eu já autorizei antes. Ok? Então, a nota de devolução, deixa eu pegar aqui, lucro NFE. Não, cadê? Lucro NFE. Então, essa nota aqui foi a de devolução que nós fizemos agora, certo? Nota de devolução, ela é idêntica à nota de venda. Foi autorizada tudo corretamente. Olha, os campos de BS-CBS, tudo igual.
certo? Vamos voltar para o manual. A nota de devolução ao fornecedor é a mesma coisa. A diferença é que a nota de devolução do cliente é uma nota de entrada, a mercadoria está voltando para o meu estoque. A de devolução ao fornecedor, por exemplo, eu comprei uma mercadoria com defeito, vou devolver para o meu fornecedor. É exatamente igual, é o mesmo conceito, certo? Então a gente nem precisa fazer. E na nota a partir da NFCE, a gente precisa de uma parametrização nova. Eu vou explicar para vocês por quê, ó. Esse tipo de operação consolida diversas NFCs que foram emitidas durante um período, certo? Numa NFE com CFOP 5929 ou 6929, certo? Hoje, a gente utiliza o CST de ICMS 90 para regime normal ou 900 para regime do Simples Nacional. Só que no IBS e no CBS, na CBS, a gente não tem um CST genérico como tem no ICMS. Então, não tem como a gente colocar um CST fixo como a gente usa hoje para esse tipo de nota, certo? Então, eu precisei colocar uma parametrização aqui, que é essa que eu vou mostrar para vocês. Olha, portanto, essa nota não deve destacar IBS-CBS. Ela deve usar um CST que, como é uma operação não onerosa, lembra que eu falei no início? Somente operações onerosas têm destaque de IBS-CBS. Então, ela não tem o destaque, mas ela precisa do CST e da classificação tributária. Então, o que eu precisei fazer aqui? Nos impostos não, nos parâmetros. Deixa aqui. A tela de parâmetros por empresa, ela foi alterada na parte de notas fiscais porque tinha muita informação e estava ficando bem confuso. Então, eu separei em duas abas, olha. Continua CFOP interno e externo, para nota interno e interestadual, desculpa, para nota a partir da INFC, mas eu precisei colocar aqui qual deve ser CST e Class Trib que vão ser utilizadas. Não vai automático esse 410, ok? Esse eu que coloquei para fazer teste. Por quê? Foi o que eu entendi que é mais correto sobre operações não onerosas, assim, o mais genérico. Então eu coloquei, passou, não significa que deve ser colocado esse no cliente. O contador sempre deve ser consultado, certo? Então a gente tem NFC emitido aqui de hoje. Eu já vou, vamos fazer uma nota dessas então. Aqui, aqui. E autorizou. E agora a gente vai abrir aqui para ver. Então, foi usado, olha, o 410. Em todos os itens não há destaque de imposto, porque é uma operação não onerosa, certo? Vamos continuar. A importação do XML de entrada, ó, no processo de importação de compras, o GRP já está preparado para lidar com os novos campos. Esses campos eles foram colocados tanto no item quanto no totalizador. Eu vou mostrar para vocês, porque assim ficou muito simples, não tem que fazer alteração nenhuma. Trabalho, lucro. Essa foi uma nota de compra que eu já tinha deixado emitida. E aí, olha, vou pegar o primeiro produto aqui. Vocês vão ver que na parte de itens, a gente tem uma aba IBS-CBS que vai ser importado do XML exatamente como os outros campos. Não faz diferença nenhuma.
Tributos, IBS, CBS aqui. Então, a parte do IBS estadual, parte do IBS, do IBS municipal, a CBS e a base de cálculo fora, porque ela representa os dois, certo? Aqui é a mesma coisa. Tanto na tela de XML de entrada, nota fiscal de entrada, nota fiscal digitada, essa parte aqui é idêntica. Vamos continuar. Deixa eu voltar só um pouquinho para vocês verem a totalização. Olha, coloquei aqui a parte de IBS e CBS. Finalizar essa nota. E a gente vai ver ela agora aqui na tela de nota fiscal de entrada. Não. Então, se a nota de entrada precisar ser digitada, é só entrar aqui e digitar. Temos aqui no totalizador os campos novos que eu falei e nos itens, campos de IBS e CBS. Aqui, aqui, certo? Vamos continuar no manual. Nota fiscal de entrada, já falamos dela. A nota digitada, a gente vai fazer uma rapidamente. Foram adicionados os novos campos, coloquei alguns prints aqui, e aí a gente fala das validações daqui a pouco. Sair daqui. Então, vamos fazer uma nota digitada. Vou fazer de um item só, para ser mais rápido. Uma informação errada também é que algumas pessoas estão dizendo que a classificação tributária vai substituir o NCM. Não vai. São informações distintas que não têm nenhuma relação entre elas, certo? A gente vem aqui em tributos, olha. 0,001. Tributado a 18%. Vou colocar aqui uma alíquota de PIS e de COFINS. Ok. IBS e CBS. De acordo com as informações que eu coloco aqui, 5, ele vai habilitar os campos aqui embaixo. Como eu coloquei que é tributado integralmente, habilitou as alíquotas, ok? Se fosse com redução, habilitaria a redução também, certo? E aí é importante vocês perceberem que a gente também tem aqui, olha, o campo calcular IBS-CBS. Sabe aqueles casos que o contador fala que não é aquilo que o sistema está calculando errado, que ele quer que seja diferente, enfim, vira aquela briga, e a gente desmarca aqui o calcular ICMS para informar o que o contador deseja? É a mesma coisa. Olha, começou a dar problema, não é isso, enfim. Pode clicar aqui, vai abrir todos os campos e o cliente pode informar o que ele desejar, certo? Por enquanto a gente vai calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Então, 2026, 0,10 aqui, 0 aqui, 0,9 aqui, certo? Confirmei. Totais aqui a gente separou em abas, porque tinha muito campo, estava muito estranho, difícil de identificar. Então, eu separei aqui. Vamos para as formas de pagamento, para finalizar. 369,38. Ok. E autorizou. O XML é idêntico ao da nota calculada, então não tem necessidade da gente validar.
Aí a gente vai falar um pouco sobre validações para encerrar. Então, o que acontece? Até então, dia 6 do 1, dia 6 não, dia 5 do 1 de 2026, para empresas do regime normal, será obrigatório destacar a IBS e CBS no documento fiscal. Se não destacar, vai rejeitar a nota. Essa é a informação que nós temos hoje. Então, nós colocamos uma trava no GIG-RP que está no banco de dados. Então, se precisar prorrogar, é só a gente rodar um script no banco e prorrogar essa data, certo? Mas nós preferimos colocar para que as empresas já tenham a consciência que elas precisam correr atrás da configuração, certo? Então, olha, a gente colocou como database o dia 2 do 1, que é na sexta. Então, na sexta-feira, dia 2, o GIG-RP já vai começar a travar em relação ao envio. Se não foi configurado nos impostos, não vai ser possível dar continuidade no cálculo da nota. Porém, repito, essa configuração está no banco de dados e a gente consegue alterar caso precise, certo? Mas é interessante manter as datas da Cefaz, porque se não rejeitar no GIG-RP, vai rejeitar na Cefaz, daí 30 segundos vai dar no mesmo. Então, até a data base, a gente vai mostrar no cálculo da nota apenas uma mensagem de advertência, certo? Alertando sobre a futura obrigatoriedade. Por exemplo, estou emitindo uma nota, sou do regime normal, não configurei IBS-CBS no imposto. Ele só vai abrir essa janelinha e vai dizer, olha, não foi informado, vai ser rejeitado a partir do dia 2 do 1, ok? Após a data base, aí sim a gente vai fazer essa validação e colocar o erro na tela, igual aquele erro do Jetim, certo? Então não vai ser possível continuar com o cálculo da nota devido à ausência das informações dos novos tributos. E assim nós encerramos a nossa apresentação. Sei que eu falei demais, mas procurei resumir o máximo possível, mas é porque esse assunto é realmente muito importante. E agora eu não consegui ver o chat, mas Marcelo, alguém fez alguma pergunta? Você Ô, ficou ô como Simone, moderador? então, Dúvidas? eu vou ativar minha câmera aqui. Se você quiser pausar o vídeo aí. Primeiro, parabéns pela apresentação, Simone. Embora seja um assunto muito técnico, eu acho que todo mundo está familiarizado com as telas, né, com a interface e tal. Então, eu entendo que não vai ser tão complexo, mas é requisito que todo mundo leia um pouquinho do manual e coloque em prática, que exercite, né? Que faça o dever de casa aí. Eu vou parar a gravação, Simone, eu vou abrir para perguntas. Não tem pergunta ainda, mas eu vou abrir para pergunta e vou começar a primeira pergunta. Mas eu vou pausar a gravação para o vídeo não ficar muito longo. Tá certo. Tá?